Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo e ensinai-me vossas leis e mandamentos. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro, que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos o 23º domingo do tempo comum. E na liturgia de hoje, na primeira leitura, a palavra de Deus nos apresenta o quão o nosso pensamento humano é pequeno diante da realidade como um todo, mas sobretudo diante das realidades sobrenaturais, as realidades de Deus. No livro da sabedoria que nós lemos na primeira leitura, o autor sagrado vai dizer: qual é o homem que pode conhecer os desígnios de Deus? Ou quem pode imaginar o desígnio do Senhor? Na verdade, os pensamentos dos mortais são tímidos e nossas reflexões incertas, porque o corpo corruptível torna pesada a alma e tenda de argila oprime a mente que pensa. Aqui, a sabedoria que vem das Escrituras nos diz: nós precisamos que Deus nos conceda uma sabedoria que vem do alto, para que nós possamos contemplar as coisas de maneira mais ampla. É assim que, continuando a leitura, vai dizer: mal nós podemos conhecer o que há na terra, e com muito custo compreendemos o que está ao alcance das nossas mãos. Acaso alguém teria conhecido o teu desígnio, sem que lhes desse sabedoria, e do alto lhe enviastes teu Santo Espírito? Só assim se tornaram retos os caminhos dos que estão na terra, e os homens aprenderam o que te agrada, e pela sabedoria foram salvos. Aqui se reconhece que toda a sabedoria verdadeira vem do alto, e essa sabedoria foi sendo aos poucos concedida à humanidade, especialmente ao povo eleito. Essa sabedoria, ou seja, algumas fagulhas de sabedoria, foram dadas aos patriarcas, depois aos profetas, mas por fim, a sabedoria mesmo, a sabedoria encarnada, veio habitar neste mundo.
O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra, a sabedoria se fez carne e habitou entre nós. Jesus veio a este mundo para nos ensinar. Jesus veio para nos esclarecer todos os mistérios da nossa existência e Ele veio para nos trazer aquilo que está no céu, para que na nossa pequenez nós possamos contemplar essas maravilhas que todos nós podemos contemplar se Deus nos der a graça. E aí nós vemos o Evangelho. Jesus, Ele é o Mestre, Jesus é o Mestre Supremo, Ele é a sabedoria, Jesus é a palavra da verdade, porque Ele mesmo é a verdade. Mas no Evangelho nós vemos que para que nós aprendamos essa verdade, nós precisamos entrar no caminho do verdadeiro discipulado. Se Jesus é o Mestre, se nós queremos aprender dele a sabedoria, nós precisamos então nos tornar discípulos. Mas Jesus coloca então graves exigências. Ele vai dizer: se alguém vem a mim, mas não se desapegue de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs e até da própria vida, não pode ser meu discípulo. Veja, aquilo que o livro da sabedoria diz, que a nossa alma é pesada, a nossa alma não consegue contemplar as coisas do alto. Jesus diz que quem vai até Ele para contemplar essa sabedoria, precisa então se desvanecer, precisa então se despojar daquilo que pesa a alma. E o que é que pesa a nossa alma, que nos impede de aprender a sabedoria que vem de Jesus? São os nossos apegos. Então Jesus diz que se nós quisermos de fato ir até Ele, aprender dEle, tudo aquilo que Ele tem para nos ensinar, é necessário um verdadeiro esforço de despojamento. Nós precisamos nos despojar dos nossos apegos. Jesus vai continuar: quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Duas grandes exigências: o grande desapego que nós temos que ter, e depois nós precisamos assumir a nossa cruz, cotidianamente, para sermos discípulos de Jesus. Veja, o que é propriamente um apego? O apego é uma inclinação desordenada que nós temos às criaturas. Nós somos apegados, todos nós, por causa do pecado, nós temos apegos. Somos apegados, como Jesus diz, ao nosso pai, à nossa mãe, à mulher, aos filhos. Somos apegados até à nossa própria vida. O apego, na verdade, ele obedece a um instinto que todos nós temos de viver. Todos nós achamos que nós precisamos daquilo que nós somos apegados para que a gente tenha vida. Tanto é que, por exemplo, quando alguém perde um ente querido, ou quando alguém perde qualquer coisa da qual estava muito apegado, vem um instinto de morte, não é? Quando a gente presencia a morte de um parente próximo, de um ente querido, nós sentimos que aquilo, né, causou uma morte em nós mesmos. Então, um apego, ele é esse instinto que nós temos de viver. Mas o problema é o seguinte, que esse instinto que quer nos trazer a vida, no fundo nos traz é a morte. Porque todo apego faz com que nós nos inclinemos àquilo que é transitório. Se nós nos apegarmos a qualquer pessoa, em algum momento nós vamos perder aquela pessoa. Por exemplo, no matrimônio. O esposo e a esposa fazem diante do sacerdote, diante da igreja, o compromisso de fidelidade, de amar-se e respeitar-se. Mas isso dura enquanto eles viverem. Eles são fiéis uns ao outro, até que a morte os separe. Então, por mais que aquilo ali traga, né, aquele saciar do instinto de viver junto do outro, em algum momento aquilo vai acabar. Isso acontece com todos os apegos. Não só apegos com relação a pessoas, mas apegos com relação às coisas, de maneira especial. Porque as coisas, de fato, passam. Tudo passa. Nada nessa vida é permanente. E Jesus, então, vai corrigir essa inclinação em nós. Jesus quer nos mostrar que nós devemos nos apegar a Ele. Porque Ele é o único que permanece. Ele é o único que não passa. E é Ele que vai nos trazer a verdadeira vida. A vida verdadeira não vem dos nossos apegos, mas vem daquilo que Jesus traz para nós. Nós precisamos, então, seguir a nosso Senhor, porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas é claro que desapegar-se das coisas, com essa radicalidade que Jesus pede, para nós é muito difícil. É muito difícil
né? Nós renunciarmos aos nossos apegos. E esse é o caminho de carregar a cruz cotidianamente. Isso traz para nós um sofrimento, mas é um sofrimento necessário. É um despojamento que vai nos purificando e vai nos mortificando para que nós alcancemos a vida. Quando Jesus diz que nós precisamos carregar a nossa cruz a cada dia, significa que nós devemos imitá-lo no caminho do Calvário. O mistério pascal de Jesus é aquilo que nos salvou e que nos trouxe a verdadeira vida. Todos nós precisamos entrar nessa dinâmica do mistério pascal. Ou seja, nós precisamos morrer para depois nós ressuscitarmos. Então, os nossos apegos desordenados dizem para nós que eles nos darão a vida, mas nos dão a morte. Então, Jesus faz o contrário. Ele diz que os apegos trazem para nós a morte, e é Ele que vai trazer para nós a vida. Nós todos, então, precisamos ter consciência disso e ir nos libertando, pedir a Deus a graça de nos libertar dos nossos apegos. E Jesus, continuando então o Evangelho, vai contar uma parábola. Ele vai dizer: com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. Jesus está dizendo o seguinte: nós, se quisermos segui-lo, nós precisamos analisar essas exigências. Nós não podemos, de maneira leviana, querer seguir a Jesus e não nos libertarmos dos nossos apegos, porque senão nós vamos perecer. Jesus faz um grande apelo à nossa consciência. Ele faz um apelo que nós planejemos, que nós olhemos bem. Jesus está dando o caminho. Nosso Senhor, Ele não doura a pílula. Nosso Senhor, quando nos apresenta o caminho, Ele diz as exigências com toda a sinceridade. Jesus, Ele não vai, de certa maneira, facilitar o caminho para nós. Ele diz com toda a clareza, porque Ele é a verdade. Isso não significa que nós não teremos a graça que vai nos suportar. Mas é preciso ter essa consciência, porque nós precisamos seguir um caminho exigente. É Jesus mesmo que diz. Ele vai dizer depois, né? Qual rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem, se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha com ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, ou seja, se não analisar o terreno da própria alma e não renunciar aos seus apegos desordenados, não pode ser meu discípulo. Então, esse é o itinerário, né? Jesus diz com muita clareza. Nós precisamos aprender a nos desapegar. Mas como é que a gente vai fazer isso na prática? E quais são as consequências disso? Num primeiro momento, a gente pode pensar o seguinte, que o desapego, especialmente das pessoas, é um afastar-se das pessoas. Mas Jesus não diz isso. Jesus, que veio pregar o amor, Ele que nos trouxe o novo mandamento do amor, diz que nós devemos amar-nos uns aos outros, assim como Ele nos amou. Ele não quer que nós nos afastemos uns dos outros, mas Ele quer que nós tenhamos um relacionamento ordenado. Significa que nós precisamos colocar as coisas de Deus realmente em primeiro lugar. Por exemplo, se um pai de família, uma mãe de família, coloca a sua família em primeiro lugar, no lugar de Deus, muito rapidamente as coisas vão desandar. Porque isso é um apego desordenado. Deus tem que vir em primeiro lugar. Nada disso vai tirar as responsabilidades do pai, da mãe, das pessoas da família. Mas se ele não tiver consciência de que é necessário voltar o coração para Deus primeiro, tudo aquilo vai, em algum momento, desandar. É necessário colocar Jesus em primeiro lugar. E é necessário também nós termos a esperança de que, de fato, Deus vai nos cumular de bens maiores. A fé vai fazendo com que nós contemplemos os bens espirituais e a gente vai percebendo que, de fato, as coisas que Deus nos oferece são melhores do que as coisas que nós temos no mundo, por melhores que elas sejam, por melhores que as pessoas que nos rodeiam sejam, por mais afeto que elas nos deem, por mais confortável que nós estejamos, isso ainda é passageiro e isso não nos leva para a vida eterna. Se nós colocarmos o coração em Deus, nós vamos percebendo que esses bens superiores, esses bens maiores, aquilo que nos aguarda,
a promessa de vida eterna, a promessa de felicidade eterna, a promessa de plenitude, tudo isso vai abrandando o nosso coração e nós não sentimos tanto as perdas. Nós não sentimos as perdas dos apegos. Para isso é necessário, então, ter uma fé vigorosa. Sem fé é impossível nós seguirmos a nosso Senhor, porque a fé vai fazer com que nós demos crédito às palavras dele. E não somente isso. A fé não é simplesmente acreditar em algo. A fé é permitir que aquele algo vá transformando o nosso interior. E, de fato, essa transformação vai nos purificando. A mortificação vai nos trazendo a vida e a vida eterna. Então, todos nós façamos essa experiência. Vamos examinar a nossa vida. Vamos ver em que medida nós estamos apegados a alguém ou a algo. Se isso dentro de nós é uma coisa, que nos amarra, é necessário pedir a graça de Deus, de nos libertarmos disso. Hoje existem tantas pessoas que adoecem por causa desses apegos, por causa desses afetos desordenados. E isso atrapalha a vida daquela pessoa também, que recebe esse afeto desordenado. Nós estamos vivendo, por exemplo, relações muito doentes hoje em dia. Relações que, de fato, não levam as pessoas para um caminho de liberdade, de amadurecimento. Mas, infelizmente, nós vemos relacionamentos, seja de namorados, seja de casais, seja de amigos, seja de familiares, que estão adoecendo as pessoas. Por quê? Porque estão se deixando levar por um afeto, um apego desordenado, cada vez mais desordenado. E isso é destruidor. Aquilo que eu disse no início, esse impulso de vida que existe dentro de nós, que nós buscamos nos afetos, nos apegos, na verdade trazem para nós a destruição. Então, se nós analisarmos bem, as palavras de Jesus fazem todo sentido. É desafiador, mas é isso que de fato vai nos trazer a liberdade. O caminho do seguimento de Jesus é difícil, mas já dizia Santa Teresa, que é justo que muito custe o que muito vale. Nós precisamos pedir a Deus que nos mostre o valor dessas coisas superiores. Precisamos pedir a Deus que nos dê, pelo menos, uma pequena degustação dos bens superiores, para que isso fortaleça a nossa alma na caminhada, nessa busca de nos desapegarmos. Mas isso não acontecerá se nós não nos empenharmos num caminho de busca pela oração, de busca de evitar o pecado. Esse é o caminho natural. Uma vez que nós adentramos na fé que Jesus nos traz, nós vamos iniciando esse processo de conversão, de mudança, de ordenamento interior. E aí, de fato, nós vamos trilhando o caminho da santificação. Tornar-se santo é isso. Um santo é aquele que tem os seus afetos plenamente ordenados. Um santo não é apegado a nada deste mundo. O santo, ele coloca o seu coração em Deus e unicamente em Deus. Ele ouviu aquelas palavras de Jesus: onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Ele não coloca mais o seu coração nas coisas transitórias deste mundo, mas coloca o seu coração nas coisas de Deus. Hoje nós tivemos a grande graça na igreja de presenciarmos lá em Roma, no Vaticano, a canonização de São Carlo Acutis, aquele jovenzinho que nasceu na Inglaterra, mas foi criado na Itália, que viveu uma vida de grande despojamento e que se santificou. Carlo Acutis morreu jovenzinho, com 15 anos, mas quem lê a biografia desse menino vê que ele, de fato, não se deixou levar pelas seduções deste mundo. Ele que vinha de uma família abastada, uma família que tinha posses, não quis se vangloriar daquilo que tinha e não depositou a sua esperança em nada disso. Ele vislumbrou as coisas do céu. Tanto é que ele morreu numa doença, num câncer grave, e quando soube da notícia, aquilo não trouxe um desespero para o Carlo Acutis, mas na verdade ele foi vislumbrando que estava se aproximando o momento em que ele iria alcançar os bens do céu, que ele estava procurando tanto aqui na terra. Por isso que o exemplo dos santos nos ilumina. De fato, os santos, eles mostram para nós que esse caminho de Jesus, embora seja um caminho árduo e difícil, é possível e traz, de fato, uma plenitude tremenda na vida. Os santos são aqueles que já aqui nessa terra conseguem vivenciar algo daquilo que será no céu. Então, todas as vezes que nós estivermos
sentimos alguma dificuldade de mudança de vida, observemos a vida dos santos. Como é que eles de fato sofreram, mas receberam sua recompensa. Foram recebendo a recompensa ainda aqui nessa terra. De fato, Deus, Ele nos dá as consolações necessárias para que nós continuemos trilhando esse caminho. Embora seja um caminho de sofrimento, de renúncia de nós mesmos, de carregar a cruz, a graça de Deus e as consolações nunca faltam. Deus é bom e Ele é infinitamente misericordioso. É claro que o sofrimento acontece na nossa vida por causa do pecado. Deus não queria que as coisas transcorressem dessa maneira. Mas, se infelizmente o sofrimento é necessário, Deus ele vai tirar do sofrimento um bem maior. Se nós soubermos orientar tudo isso para Ele. Peçamos então aos santos, peçamos a Nossa Senhora que nos ajude a vivermos esse desapego, para que nós possamos depois amar uns aos outros com um amor autêntico. É muito bonito ver que, de fato, aqueles que são desapegados, os santos, são os que mais amam. Não é? A gente pode pegar uma pessoa que é apegada ao marido, à esposa, ao filho, à filha, seja quem for. Ali, é claro, existe um amor, mas é um amor desordenado. O apego é um afeto desordenado. Se nós pegamos a forma como um santo ama o próximo, nós vemos que é uma coisa totalmente diferente. Porque ali existe uma liberdade. Ali existe algo que engrandece o outro que é amado. Então, meus irmãos e irmãs, isso faz com que nós nos amemos uns aos outros com muito mais profundidade, com muito mais autenticidade. Então, peçamos essa graça a nosso Senhor, que Ele nos ajude, que nós tenhamos essa coragem e que, de fato, os nossos apegos não sejam um tropeço na nossa vida. Que nós nos libertemos dessas amarras para contemplar as belezas do céu e, de fato, colocarmos em prática um mandamento maior. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. É só Deus que vai nos dar essa graça. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.